Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo já, Daniel. Estamos ao vivo já, audiência. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo em Vendas. Número qual, Daniel? De quantos? Número 11/2024. Então, olha, o Daniel está prometendo que a gente vai fazer 2024 episódios do Papo em Vendas. Eu topo o desafio, estamos no 11. A gente continua aqui toda semana, trazendo sempre um assunto de vendas para a gente poder polemizar aqui, né, Daniel? Na semana passada, a gente ficou sozinhos, né, sem convidados, eu e você. A gente fez um debate com os temas mais quentes, vamos dizer assim, mais polêmicos, mais importantes que foram tratados nas nossas últimas lives. A Shopee está me chamando aqui, então já está gerando uma experiência diferente aqui com o cliente, mas não agora, Shopee, não agora na hora do Papo em Vendas. E hoje a gente volta com os nossos convidados, né? Hoje a gente traz a Camila Santos, daqui a pouco a gente vai apresentar ela, mas primeiramente queria dar uma boa noite para você, Daniel, dar uma boa noite para a audiência, pedir para o pessoal colocar em que canto do Brasil está assistindo a gente e do mundo, porque a gente tem audiência também nos Estados Unidos, então joga aí para a gente nos comentários de onde vocês estão falando. Estamos ao vivo no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, e nesse tempo aí já compartilha com mais uma pessoa aí que você conhece, para que ela venha também para a live. Isso ajuda a gente demais, que a gente faça todo esse movimento aqui com muito carinho. Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo também, meu caro. Boa, Felipão. Boa noite, galera. Estão colocando aí de onde vocês estão. Super bem-vindas, super bem-vindos. Como o Felipão disse, tá curtindo, vai divulgando pra gente, vai falando com quem você gosta, vai falando com quem você não gosta também, passa o link. A gente tem procurado fazer em multi-canais, né, Felipão? No LinkedIn, no meu e do Felipe, no meu Instagram e hoje no YouTube. A gente está testando de uma forma que possa chegar em mais pessoas. Então, se vocês puderem ajudar nessa divulgação, será super bem-vindo. Sem mais delongas, sou o Daniel Antico, apaixonado pela vida, por pessoas, por vendas. Isso me motiva a estar em mais um projeto aí com meu super brother, certo, Filipão? Isso aí, Daniel. Eu quero ser rápido, porque eu estou muito ansioso para a nossa convidada hoje, cara. E tem assunto, hoje tem assunto. Eu me apresentando aqui, eu sou uma pessoa assim, que sou fascinado com esse tema de gerar valor no processo de vendas. Eu, quando vou nos meus clientes, tanto na consultoria quanto nos treinamentos, eu sempre faço essa provocação. Como é que vocês estão gerando valor no processo de vendas? A gente fala tanto de geração de valor para o cliente, né? Depois que ele já é cliente, a experiência do cliente. Mas e quando ele não é cliente ainda? Quando ele é apenas um potencial cliente? O que a gente tem feito? As empresas têm investido tempo, dinheiro, recursos para gerar uma boa experiência antes desse cara se tornar um cliente e botar dinheiro dentro da empresa? Sou apaixonado por esse assunto, estou muito ansioso, tá? E por isso mesmo, a gente vai trazer já ao palco a nossa convidada Camila Santos, Camix. É um prazer te ter aqui, sou um amigo pessoal da Camix. Para mim, tá? Uma das pessoas que mais sabem de Customer Experience no Brasil. Então, cara, eu estou muito feliz que você está aqui, viu, Camix? Muito obrigado pelo convite e se apresente para a gente. Primeiro que o Pix vai ficar caro, né? Pagando o buffet já para no dia 10 começar a falar bem. Eita! Gente, que massa, que honra estar aqui com vocês. Acho que é um horário muito nobre, né? A gente concorre com a novela essa hora, tá, gente? Então, não sou de falar, mas assim, a gente vai ter que mandar super bem. Eu, além de todas essas coisas que estão escritas, eu me considero uma apaixonada por gente, pela vida, assim como quando você falou, Daniel, eu pensei, falei, pô, é isso aí, eu também sou apaixonada pela vida, e eu sou uma idealista, daquelas pessoas bem malucas, positivas, que acham que o mundo tem jeito e que não quer ficar de fora dessa construção. Então, por isso, eu tenho coisas muito loucas na cabeça
do tipo, roda o Brasil de motorhome, levando o tema experiência do cliente, eu e meu All-Star amarelo. Só uso amarelo, essa é uma curiosidade sobre mim, então joguei todas as roupas que eu tinha de outras cores fora. E isso tem, inclusive, a ver com o branding que eu quero transmitir e o que eu quero que as pessoas sintam quando eu chego no ambiente. Tudo milimetricamente pensado e muito pensando... acho que os temas que mais me definem, eu abro a câmera muitas vezes, falo com muita gente, faço uma série de palestras, um monte de coisas. Nesses 3 anos de empresa, eu trabalho há mais de 15 anos com a experiência do cliente, mas nesses 3 anos em que eu abri a minha empresa, a gente já impactou mais de 300 empresas, mais de 10 mil vidas, o que eu considero um resultado que eu olho e falo assim, caraca, quando isso aconteceu? E tudo, a resposta tá, experiência do cliente. Eu e o Fê, a gente se reúne às vezes para falar sobre negócios, e a gente fala, vamos fazer esse negócio que nunca foi feito? E essas coisas funcionam, né? Então, tô super feliz de estar aqui com vocês e let's bora, tô animada. A gente também, com esse astral todo seu, viu, Camis? Você fala muito de felicidade, você fala muito de encantamento, então com certeza essas 2 palavrinhas vão aparecer aí. Eu queria vir de amarelo, viu, Camis? Mas eu não tenho nenhuma roupa amarela aqui disponível, então... Anotado. Eu fico te devendo Anotado. Essa semana eu vou para BH. Se eu te der a camiseta, se eu não usar numa live, olha, Fê. Vou comprar uma especial, tá, ô Camis? Beleza. Pessoal, já vai colocando suas perguntas aí também. Dá o joinha, quem tiver aí no LinkedIn, aperta lá o joinha pra gente. Quem tiver também no YouTube, já dá o joinha. Quem tiver no Instagram também. E vamos embora, né? Sem mais delongas. Vou fazer uma provocação. Mais do que só pergunta, coloca aí. Eu acho que a gente sempre tem um estudo da Harvard que é muito interessante, que ele estudou o poder da fofoca. É óbvio que a Harvard não daria esse nome para o estudo, mas eu tomei a liberdade poética aqui de chamar assim. E ele diz o seguinte, que 23% dos clientes topam contar para 10 pessoas a sua experiência quando positiva. Esse número dobra quando é negativa. A gente é muito mais propenso a falar mal. E isso por causa do sistema neuronal reptiliano, da defesa, né? A gente até vira amigo do nosso inimigo quando o assunto é a experiência do cliente. Tipo, eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Então, a provocação, esse contexto todo, é para dizer, coloca aí também tua experiência negativa para a gente, no mínimo, rir juntos, né? Falar, poxa, que perrengue, hein? Então, coloca aí as histórias para a gente. Boa, muito legal. E com certeza todo mundo tem, né? Acho que a gente vai falar muito disso aqui. Experiência de compra, poxa, quanto que eu tenho uma experiência de compra positiva, quanto que a experiência negativa é mais positiva do que negativa. Então, Camis, fala com a gente o seguinte. Vamos para o momento direto ao ponto. O que é Customer Experience? Tá tão na moda falar de Customer Experience? É moda mesmo? Já está difundido, as empresas já estão usando, elas já estão cansadas de saber o que é Customer Experience. Não. As pessoas estão cansadas de saber. Conta para a gente e por que tem que levar esse conceito para dentro da empresa. Exato. É um conceito que a gente acha que é novo. Eu o conheci em 2014 com esse nome, mas quando eu fui aprofundar mais, eu falei, cara, a experiência do cliente existiu desde a época do escambo. Porque, por exemplo, o Daniel tinha uma vaquinha, o Fê tinha peixe e eu plantava alface. Pô, eu não vou comer só alface, eu vou comer uma alface com peixe, no café da manhã eu preciso de um leite. Então eu vou lá e faço um bom relacionamento e troco com o Daniel. Mas o meu filho brigou com o filho do Daniel. E aí eu fico meio puta com o Daniel. Falo assim, porra, Daniel, nossa, você não educa seu filho, não. E aí eu conheço um outro amigo, o Rafael. E o Rafael, o filho dele é legal, o meu filho. Eu falo, eu prefiro me relacionar com ele. Isso já era experiência do cliente. E aí vem toda a evolução. Eu gosto muito da evolução até do financeiro, porque é muito claro, né? Do escambo, daí criaram as primeiras moedas, começa a se dar valores a essas moedas, o comércio digital. Hoje em dia, pagar com Pix, tipo, se alguém não aceita Pix, você fica tipo, como assim você não aceita Pix? E mais do que aceitar o Pix, a gente quer que dê desconto, porque você pensa assim, você não vai ter a taxa da maquininha, por que você não vai dar esse desconto, né? Então, assim, olha como as percepções todas vão mudando. Mas, para dar um norte do que é a experiência do cliente, porque isso é só a primeira coisa para dizer que já existia há muito tempo. A segunda coisa é que ainda não, as empresas ainda estão muito imaturas na temática. Tem empresa que sim, está bastante evoluída, mas são a minoria. Mas o legal é que o movimento, a gente até falava nos bastidores, né, gente, o quanto tem de gente procurando, de gente querendo fazer coisas, de falar, porque é um tema muito quente. Todo mundo já percebeu que os clientes, cada vez mais, eles vão
pela experiência e não só pelo valor. Eles vão estar dispostos a pagar, sei lá, 10 centavos, R$ 1, R$ 100 a mais pela conveniência, pela experiência. E aí para exemplificar, eu digo o seguinte: quem aí já comprou um computador, um celular e veio um buscador, tipo Bing, Yahoo, KD, aí você vai lá e digita Google. Eles são concorrentes, mas você prefere o Google. E parece que é algo muito de você, não é? Porque é melhor. Base em que, você sabe? E aí o Google consegue justificar isso. E, de novo, a experiência, porque ele diz que 80% do tempo eles investem em ser o melhor buscador, os melhores dados, as melhores coisas. E 20% do tempo o que importa para o Felipe? O que importa para o Daniel? Não importa se tem a ver com o meu negócio. Olha essa sacada louca. Experiência do cliente é sobre o que importa para o cliente e não necessariamente tem que ter a ver com o teu negócio. Por exemplo, se você fica com pouca internet, é um problema do Google? Não. Então ele podia dar de ombros, falar assim, cara, dane-se. Só que ele se importa, porque a primeira página é muito leve, então mesmo com pouca internet você vai conseguir acessar. E quando você fica sem internet, tem um dinossauro soltando cactos, um jogo. Isso deu mais trabalho para o Google, mas hoje outros buscadores têm também. Mas o Google foi pioneiro nisso. Então era mais legal ficar sem internet com o Google. O que a gente está fazendo no nosso negócio? Será que eu sou tão benevolente, tão legalzão, que se o cliente não quiser comprar comigo, ainda assim eu vou dar moral para ele? Ainda assim eu vou dar uma dica para ele? Ainda assim eu vou, por exemplo, ele não tem o perfil para comprar de mim. Eu vou indicar meu concorrente mais barato? Não sei, eu acho que a gente não está maduro nesse nível, mas é isso que faz com que o cliente queira fechar com você. Queira cada vez mais se relacionar, porque ele fala, cara, essa empresa está aí para mim de verdade, eles se importam comigo. Bacana. Então, Fê, só contextualizando, se tivesse que dizer curto, que é difícil, eu não consigo falar curto, mas se tivesse que dizer curto experiência do cliente é absolutamente tudo que uma marca fizer, qualquer pessoa da empresa fizer, que cause no cliente algum tipo de sentimento, sensação, percepção. O cliente não se relaciona com caixinhas, ele se relaciona com a empresa. Então, se o faxineiro fizer alguma coisa, vai respingar. No churrasco da família, se alguém falar mal daquela empresa, vai respingar na marca. Tudo, absolutamente tudo. Legal. Nessa linha. Tudo, né, Daniel? Vai lá. Eu sei que o Daniel tá cheio de perguntas, viu, cara? Essa tua última fala deixou um gancho, porque um dos comentários que nós recebemos foi nessa linha. Eu tive uma experiência tão ruim que eu falei para toda a minha família não comprar mais. As empresas, muitas delas, têm quem monitora redes sociais. Reclame Aqui ou redes sociais. E esse boca a boca, Camix? Você como uma super expert aí em experiência do cliente, ele é pesado ou ele não tem força? Tem força. Tem um negócio aqui que a gente chama... Primeiro, eu gosto sempre de... Gente, eu sou super contra o business case. O que é o business case? A gente usar palavras que pode ser que alguém pode não entender. Acho que tem um público muito esclarecido, mas é sempre bom colocar todo mundo na mesma página. A gente fala muito de churn, que é quando eu perco um cliente, né? Tipo, eu tinha 100 clientes, 2 saíram, é um churn. São 2 churns ali que eu tive. E a gente sempre quer evitar o churn. Quando a gente fala de redes sociais, se não tiver um mínimo de atenção, a gente começa a ter um negócio chamado churn invisível. Que é o churn que você nem chega a saber. O cara só de olhar... E eu vou te dar um exemplo. Eu entro lá na rede social de um café. E aí ano passado, a gente fez 12 happy hours presenciais com a galera do Clube de Negócios. E aí, eu ia nos lugares... E eu não conheço todos esses lugares. Mas eu ia lá na rede social para ver se eles respondem, se não respondem. Se tem muitas coisas sem responder, eu falava, putz, eu vou ficar sem resposta e vou pôr meu público em risco. Não vou fazer lá. Agora, diferente, e cliente perdoa erro, o que ele não perdoa é falta de postura, ele quer posicionamento, ele quer marca que tem alma, que tem postura, que fala mesmo. Então, por exemplo, muitas marcas que você vai se relacionar, tá lá assim, vou te chamar no privado. Eu não sei se chamou, eu não sei, e aí a gente entra num tema de, justamente do protagonismo dessa marca, né? Então, se ela colocou lá, vou te chamar no privado, vou te responder, já me passa um pouco de carinho, um pouco de cuidado, né? A gente brinca também do storytelling, e storytelling a gente está muito acostumado a achar que storytelling era uma vez, a Branca de Neve, né? Não, O que tua marca vai contando com os micro rastros que vai deixando? Então, ele conta uma história de sou cuidadoso com essa marca. Então, acho que é uma boa estratégia dar visibilidade de que, de alguma forma, você responde. E vai no lema do antes tarde do que mais tarde, porque pode ser que tenha muitos comentários, muitas coisas. Mas dá devolutiva, porque as pessoas ficam de olho. E a gente perde muito cliente justamente por não dar atenção devida. Aí tem um outro negócio que você falou aí do falar no churrasco, né?
Isso acontece demais. Ano passado, a gente fez a gente rodou o Brasil com uma marca, uma importante marca de telecom, em que a gente treinou os líderes para que eles conseguissem conectar. O Fê falou de felicidade, né? Que é uma das minhas formações, de Chief Happiness Officer, de felicidade. E aí eles falam sobre todos os dias o colaborador empresta o seu CPF para um CNPJ. Como é que é essa conexão? Se ela não está muito bem feita, esse colaborador vai falar mal no churrasco. Ele vai falar mal no avião quando estiver indo para o trabalho. Ele vai falar mal para um cliente que ele gera mais amizade. Ele vai falar, ai, amigo, pode falar real, na verdade nem é tão bom assim. Então, esse colaborador vai ser um detrator da marca. Então, ele é o primeiro cliente, né? O cliente interno é o primeiro cliente. É muito louco, porque muita gente negligencia, mas essas coisas estão, assim, juntas. Deixa eu ver se você tá aí, cara? Só deu uma giradinha aqui, foi só para assustar. Eu queria ver se vocês estão atentos. Só para gerar um pouco de mistério, né? Exato. Camis, conta para ela da sua internet semana passada. Ah, meu Deus. Não me assusta, não. Da minha aqui, ela tava dando uns picadinhos de vez em quando. E aí esse ponto que eu queria trazer, viu, Camis? Assim, quando a gente abriu essa pergunta, a gente vai trazer aqui alguns relatos, né? Em cima dessa pergunta, eu e o Daniel, a gente foi para o LinkedIn e a gente levantou a pergunta sobre a experiência. E a gente tem as nossas experiências. Eu, particularmente, vou te dizer, né, hoje eu estava na minha terapia contando das minhas últimas experiências. E aí, independente se é telefonia, se é internet, se é restaurante, se é hotel, tá? Tem uma historinha para se contar de uma experiência que não é legal. E aí, além disso, tá, Camis? Queria trazer uma provocação. A gente tem falado muito, né? Cada vez mais a gente está necessitando de serviços, né? O brasileiro está buscando mais serviços. E o que a gente tem visto é colocar a tecnologia no lugar do ser humano em vários desses lugares. Tá? E principalmente lugares que não entregam muito bem, né, uma boa experiência. Queria sua opinião sobre isso. Experiência do cliente, ela se diz do contato humano? O ser humano ele consegue mais fácil transmitir uma boa experiência ou uma má experiência, em detrimento aí, né, a máquina. Me conta como é que você está enxergando tudo isso num mercado, né, em segmentos que eu julgo que ainda não estão maduros na hora de oferecer a experiência do cliente e, de repente, mudam ali o seu atendimento, né, o seu contato. Ele acha que esse é o segredo, né? Eu acho que a primeira coisa precisa ter um diagnóstico muito claro de quais são os principais desafios da empresa. Porque, às vezes, você vai colocar um chatbot e você está com muito problema. E o chatbot vira, na verdade, um ponto de dor muito maior do que era antes. Então, cabe um grande diagnóstico do que vai ser feito. Sou ultra a favor das tecnologias. Sou early adopter, inclusive. Adoro testar, adoro clicar, adoro mexer. Mas acho que as tecnologias elas têm que vir para ajudar em algo que já tem algum desenho. Por exemplo, muitas empresas que colocam chatbot... Eu amo a minha operadora de telefonia, tá, gente? Mas, quando eu preciso comprar internet extra, eu não consigo. Eu quero comprar e eu não consigo. Eu fico num loop infinito dentro do chatbot que não me vende. Então, a árvore de decisão não foi muito bem feita. Por isso que é tão importante ouvir cliente, que é o famoso VOC, que a gente chama, né? Voice of Customer, voz do cliente. Eu tenho que ter entrevistado clientes, eu tenho que ouvir, eu tenho que olhar ele navegando. Não sei se vocês já fizeram isso, tá, gente? A gente tem no nosso Instagram um link da bio, né? E aí, nesse link da bio, tem um monte de botãozinho lá. Toda vez que eu falo para alguém que está perto de mim, fala, entra lá no clube, e aí eu fico olhando o que a pessoa vai fazer, eu fico olhando como fácil ou difícil. Se ela navega muito para cima, para baixo e tal, e a gente já viu vários cliques que fala, cara, eu disse para a pessoa clicar no tal coisa, mas não está escrito tal coisa. Ela fala, mas onde que tá? O negócio simples, eu faço isso com amigos, tá? Por que não fazer com o cliente? Chama o cliente num ambiente controlado e acompanha como é que ele está fazendo aquilo, como é que ele está navegando. Faz, antes de dar, é igual um site, eu não sei quanta familiaridade vocês têm, mas antes de colocar o site no ar, você consegue ver uma versão beta antes de dar ok para todos os clientes. Chama alguns clientes e fala assim, navega, deixa eu ver. Vou contar um case interessante do Bancolombia.
O Bancolombia, eles tinham um contrato que demorava 3 meses para ser assinado. Ele não tem a ver com tecnologia, mas tem a ver com a reflexão central que eu vou trazer, tá? O Bancolombia tinha um contrato que demorava 3 meses para ser assinado. E eles falaram, cara, esse negócio tá difícil, por que será que demora tanto? E aí eles convidaram uma pessoa, um advogado e um cliente para assinar num ambiente controlado esse documento, e eles conseguirem aprender como é que eles degustam esse contrato. E aí eles tinham 3 canetas. Uma caneta A para colocar o que eles entenderam, caneta B para colocar o que eles tiveram dúvida e caneta C para colocar assim, eu não entendi nada. No final, mais de 70% do contrato era não entendi nada ou estou com muita dúvida. 70% do contrato. E aí, como é banco, tem muita regulamentação por trás e tal, mas nada impede de você colocar materiais adicionais, tipo vídeo para facilitar, imagens, o famoso legal design que a gente fala, né? Eu criar uma maneira mais fácil de entender o juridiquês. E aí, beleza, eles criaram isso, fizeram todo um projeto lá. Esse contrato que demorava 3 meses para ser assinado, passou a ser assinado em 3 dias. Olha o save, 3 dias. Fora o quanto que você vende mais e tal, e é esse tipo de cuidado que precisa ter. Então, para tecnologia, eu acho que é a mesma coisa. Antes de eu fazer, deixa eu testar, deixa eu ver, deixa eu ouvir cliente, deixa eu ver o que mais irrita ele. Porque nesse momento, o que mais irrita deveria ter uma saída para o humano, né? Ou uma explicação um pouco mais humana do que fazer e tal. Quer ver o que irrita quando tem aquelas páginas assim, e muitas vezes, dependendo do que é, a página tá até em inglês, né? Daí a pessoa que mal é alfabetizada, tipo, ela não consegue entender o que ela tem que fazer, fala, ferrou, acabou, e às vezes perde dinheiro, e você tá lá tranquilão, achando que você tem aquele cliente, e ele tá lá só porque ele não sabe cancelar, ou ele não quer. Enfim, então acho que a tecnologia tem que ter essa dose. Mas precisa da tecnologia, porque quanto mais cliente a gente vai tendo, sonho de toda empresa, a palavra exponencializar. Todo mundo quer ser exponencial. Todo mundo quer, eu quero ganhar dinheiro dormindo, quero exponencializar, quero poder. É importante ter inteligência. Ou escalar, né, Clemens? Outra palavra é escalar também. A palavra do ano é o E, né? E justamente isso precisa ter esse cuidado de olha as tecnologias, fora que também é super importante, um papo que a galera fala muito pouco. Analisa muito bem teu fornecedor, pede para o teu fornecedor 3 clientes que ele já atendeu e estão satisfeitos, porque tem muita gente que eu atendo, aí fala, vou colocar isso aqui, tá, coloca. Meses depois a gente vai conversar e ele fala assim, cara, foi um horror, foi o pesadelo da minha vida, meu Deus do céu. Então, muito cuidado, analise. Peça conversa com o Felipe, conversa com o Daniel, conversa com a Camila, conversa com os amigos para dizer assim, cara, você já conheceu essa empresa? Ela é idônea? Ela é legal? Então, aposta. E se a empresa for muito nova, porque tem muita startup, e eu acho que tem que dar espaço para essas startups. Mas pede ali um valor melhor, faz uma negociação, fala assim, cara, já que eu vou ter o case e que pode dar tudo errado, vamos comprar isso juntos? Então, acho que são coisas legais também, já até fugindo do tema, né, gente? Olha que doideira. Mas, ô Campos, é legal que você vai trazendo aí vários pontos da experiência, principalmente com os clientes que você tem, né? Então, isso é legal, porque a gente, para deixar claro, a gente também é super a favor da tecnologia, mas algo que a gente vê muito nos processos de vendas, né? E não só quando a gente entra para poder fazer a consultoria, mas quando a gente é atendido também. Esses dias eu conversei com um fornecedor, né, meu, é um colírio para o meu cachorro. Eu já sou cliente há 4 anos, então eu só precisava fazer o pedido. E aí o pedido é pelo WhatsApp. Eu demorei 3 horas e meia para conseguir fazer a compra. Então, de um colírio que já tem a receita, que eu já sei qual que é a jornada de compra. E aí, por causa de uma questão, de uma decisão de não ter o atendimento da compra por telefone. Só sei pelo WhatsApp. Eu consigo ligar lá e reclamar do que está acontecendo na compra. Eu consigo comprar pelo telefone. Então, eu fiz isso. Eu liguei e falei, olha, eu não estou conseguindo comprar. Poxa, se a atendente me responde depois de 20 minutos, eu posso entrar numa reunião. E aí, por si só, talvez a gente já roda um dia. Então, o que era para eu comprar hoje, talvez só vire amanhã. Do cachorro, que tem que ficar lá, com dor no olho. É um colírio que ele precisa usar porque tem uma doença degenerativa. Então, é um colírio que não pode ficar fora da geladeira. É um saco. Então, assim, quando eu fui dar o feedback, né, eu levei esse ponto. Eu falei, poxa, eu poderia ter feito essa compra em 15 minutos. Mas a ideia de que, não, agora o WhatsApp é que vai resolver os problemas. A nova venda é a venda por WhatsApp. Quem disse que seu cliente pediu esse tipo de tecnologia? Mas se tem uma noção, um lobby, se tem uma
uma ideia de que não, eu preciso também Tá na me tendência. inovar, né? Eu preciso inovar. E aí eu implemento algo que não faz sentido para o cliente. E aí você começa a gerar uma experiência ruim e perder a venda. Né? Total. Eu só não deixei de comprar porque Era só necessário. tem ele aqui, só tem esse fornecedor aqui, o outro em Curitiba. Né? Então... Tem um ponto, Fê, acho que é super importante esse negócio de tendência também, muito cuidado. Porque às vezes você vai num evento, aí você vê algo que é tendência em Tel Aviv, tendência no Vale do Silício, tendência... Mas o teu público está aberto a essa tendência? Faz sentido para ele? Porque senão você vai gastar dinheiro. Tem um supermercado chamado Jumbo, acho que é na Holanda, não tenho certeza do país, tá? Mas o nome do supermercado chama Jumbo. Alguns de vocês já podem ter visto notícias a respeito disso, que ele é um supermercado que percebeu que a população está ficando muito idosa, a população daquele país, e aí eles colocaram caixa lento. Ao invés do caixa rápido, do self-checkout, que parece mais óbvio, eles colocaram caixa lento. E aí, esse caixa lento é para que a interlocutora, né, a pessoa que está passando lá, ela converse com o idoso. Esse é o convite, que ela converse com o idoso. O negócio deu tão certo, gente, que recentemente saiu a notícia de que eles criaram um lounge o idoso. Depois que ele passa do caixa, ele pode conversar com outros idosos. Então, tipo, já vai virar tipo a balada dos idosos. Eles precisaram ter uma leitura de quem é meu público, o que é legal para eles. Tem uma cliente que eu atendi, só para mostrar o quanto isso serve para qualquer negócio, que eu atendi, que é um salão de beleza de bairro. E eu me orgulho muito desse caso, porque a gente fez do limão à limonada, assim. E ela falou que ela colocava, que ela tinha que acordar muito cedo, a reclamação dela, pô, tem que acordar 4 da manhã, fazer lanche natural, maior trabalho, maior difícil e tal. Eu falei, mas por que você faz lanche natural? Não, porque é tendência, as pessoas estão se alimentando melhor. Eu falei, mas o teu público pediu esse negócio? É legal e tal, mas o teu público pediu? Vamos rodar uma pesquisa. Daí, óbvio, a pesquisa tinha 1 milhão de outras coisas, e a gente rodou pesquisa. Mais de 70% das clientes disseram, quero amendoim. 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 E a gente falou, cara, é isso. Então, várias coisinhas a gente escuta com a voz do cliente que podem nos nutrir dessas decisões que a gente vai fazer. Precisa estar muito atento. Beleza, show de bola. Vamos para o próximo quadro, então, né? Ô Daniel, você está com umas perguntas boas aí que eu acho que vai encaixar no próximo quadro aí. Legal. Manda para a gente aqui, tá? Ô, Camis, momento... Aí... Fala. Toca. Pode falar, Daniel. Não, pode falar. Não, eu falei que a gente está indo para o quadro Momento Mão na Massa. Então, fica à vontade, se já quiser. Não, vamos pro Mão na Massa, aí a gente vai encaixando as perguntas. Beleza. Ô Camis, como é que a gente implementa a experiência do cliente no processo de vendas? Existe isso? Tem como? Existe, total. Primeiro, o que a gente faz aqui toda vez que a gente vai mapear qualquer jornada do cliente, tá? A primeira coisa, que é uma parte do mapear, do projetar ali como vai ser essa experiência. A primeira coisa é entender como é que estão os processos hoje, porque uma empresa que já está rodando, dificilmente você vai chegar e vai mudar tudo que existe. Então, é entender o que já existe. Com base no que já existe, você elaborar uma série de perguntas do que poderia ser diferente que você quer perguntar para o cliente. Uma coisa muito importante, não pergunte o que você não pode mudar. Por exemplo, a gente gostaria de dar um kit de boas-vindas para o cliente, tendo um vinho, tendo não sei o que lá, mas não vai poder. Você vai perguntar para quê? Você vai causar uma decepção muito grande. Então, você vai elaborar perguntas. Albert Einstein dizia que se ele tivesse 60 minutos para resolver qualquer problema, ele investiria 55 pensando em que perguntas fazer. Então, que perguntas eu vou fazer? O que eu quero fazer? E como isso... E a gente pensar cada vez mais na rastreabilidade de ponta a ponta. Por exemplo, o que eu vou fazer nos diversos pontos de contato? Que dores ele pode enfrentar? Depois que vendeu, como é que é essa passagem de bastão? Quanto tempo demora? É fácil? É fluido? A hora do onboard, a hora que ele chega no teu produto, no teu serviço, a promessa é cumprida? Como é que vai evoluir depois? Ele se sente meio abandonado? Então, um monte de coisinhas que você vai pensar. E aí é só pensar. E com base no projeto, no que a gente tem e no que poderia ser. E aí a gente começa um processo de investigação com o cliente. Para entender aí você pega uma base de clientes ali para fazer análises qualitativas. Você vai ouvir cliente. Ouvir cliente pode ser por telefone, pode ser no cafezinho, pode ser vídeo chamado. O único importante é pensar bem como é que você vai estruturar esse dado depois. Tem 3 tipos de dados, né? O não estruturado, que é o de voz que a gente escuta e tal. O semi-estruturado, que é quando você coloca isso no Excel. E o superestruturado, que você consegue um dashboard, um analytics ali junto para você. Então, pensa como é que você vai reunir todos esses dados que você vai capturar. Começa a capturar dados do tipo, como é que você gostaria que fosse a abordagem?
E ali você começa a entender melhor as personas, e aí tem vários tipos de personas, que não quer dizer que teu cliente é daquele jeito, mas ele tende a pensar assim, e você pode se preparar melhor para isso. Falar, putz, o cara não gosta que eu entre em contato na hora do almoço, porque ele tá com a galera do trabalho dele, então ele prefere um outro horário. Ah, então tá. Então você começa a pensar em coisas. Mapear da jornadinha, que você pode mapear várias raias, você vai mapear aqui canais, você vai mapear interlocutores, você vai mapear roteiro emocional, tipo, o que pode acontecer? Alfred Hitchcock, do cinema, é uma inspiração para a gente da experiência do cliente. Porque a gente coloca ali, olha, o cliente se sente como aqui? E com base no como ele se sente, como eu posso fazer com que ele se sinta? E aí a gente começa a incrementar, tem que mesclar as técnicas de experiência do cliente, que tem como objetivo encantar, o objetivo facilitar a vida desse cliente, com as técnicas de venda, os gatilhos mentais, todas essas coisas, facilitar a jornada do cliente para que ele queira comprar, para que ele tome aquela decisão rápida e tal, mas que ele entenda. Cada vez mais a palavra é clareza, para que ele tenha clareza do que vai acontecer ao longo de toda a jornada, e isso faz com que ele fale, que legal, nossa, a gente recém saiu de um conselho de clientes, a gente tem um projeto chamado Conselho de Clientes, ele venceu duas premiações junto com a MRV, né, o Prêmio Clientes SA e a BT, justamente porque a gente ouviu um monte de clientes e eles nos disseram alguns pontos da jornada. Por exemplo, quem compra um imóvel fica puto a hora que chega a hora de entregar o imóvel. Porque na hora de entregar o imóvel tem um monte de valores, de juro de obra, de INCC, de taxas que as pessoas não entendem. Aí, recentemente, a gente fez um conselho de clientes com uma moça que ela falava assim, gente, o corretor William é maravilhoso, o corretor William. E ela explicava tudo. Não, porque o William falou para mim que dia que ia chegar o contrato da Caixa. O William falou para mim que aqui eu ia sofrer. O William foi tipo a mãe de nada dela da jornada. E ela amou. E ela tava com 0 dores de um ponto de contato, que é um ponto de contato doloroso. Então, mapear a jornada para ter previsibilidade do que pode acontecer. E aí, quando eu tenho previsibilidade, eu consigo saber até, por exemplo, visto que cliente perdoa erro, e o que ele não perdoa é falta de postura, e que tem um cara super polêmico chamado Samson Lee, que ele escreveu um livro chamado Pig Strategy, que é a estratégia porca. O que o Samson Lee diz? Que precisa existir dor para existir a experiência positiva. Parece meio maluco, né? Mas ele diz que a dor é uma super oportunidade para você resolver o problema rápido e proporcionar uma experiêa assim, cara, quando eu precisar, esse cara vai estar lá. Pô, não tem nada melhor, né, Camis? Poxa, quando você liga para um lugar e fala assim, esse cara resolveu. Você está com a dor, mas você sentiu que alguém está resolvendo o problema. Né? Então, Exato. Então, é uma baita oportunidade de cantar. Só que eu só sei disso quando eu mapeio a jornada. E aí eu sei, putz, aqui tem. Você vai fazer a gestão de risco. Aqui tem um ponto de dor. Aqui pode ser que ele precise de mim. Vou me preparar para estar disponível nessa data se acontecer. Ou quem vai estar disponível. É um trabalho de formiguinha e que demora. Não é um trabalho assim, tipo, vamos fazer um mapeamento de jornada? Uma semana funciona? Não. O mapeamento, você vai ter um mapeamento de processo, um mapeamento de como você acha que é a jornada, uma jornada do cliente, você vai fazer ouvindo esse cliente, tabulando esses dados, analisando esses dados, criando playbooks, né, que são os guias processuais de como você vai treinar cada vendedor, vai treinar cada pessoa, vai criar rituais guardiões, né, que é a reunião no começo do dia para alinhar quais são os indicadores, qual é a nossa postura, qual é o nosso jeitão, no final do dia para avaliar o que foi legal, o que não foi legal. Então, assim, um arcabouço de coisas que é apaixonante para quem está afim de fazer mais clientes, inclusive, né? Ô, Daniel, já lança aquela pergunta sua, então. Ai, que medo. A pergunta do milhão? O Camix, fala uma coisa para a gente. Eu percebi aí muita gente que eu conversei nas minhas consultorias no dia a dia que viram aí o nosso agito desde sexta-feira e é um assunto palpitante nas empresas. Por que que é? Porque quando é o varejo, quando o vendedor está atendendo, quando percebe a insatisfação, quando tem a reclamação na hora, quando tem rede social, se a empresa tiver um pouquinho de foco, de atenção e uma devolutiva, ok. E se ela tiver a mentalidade de colocar aquilo em prática para resolver, ok. Pensando numa venda B2B, uma venda de produto de valor agregado ou de serviço e solução, tá? O vendedor terminou a jornada dele, faturou, o cliente recebeu. Aonde entra
a experiência do cliente? Aonde entra um Customer Experience que tanto se fala hoje para cuidar deste pós-venda, entender como aquele cliente está satisfeito, o que é bem diferente do varejo que a gente falou bastante até agora. Tá. Tem a posição de CS, que é muito mais usual para esse tipo de coisa, que é a pessoa que, por exemplo, vou trazer um exemplo de quando você compra um software. Comprou o software, o vendedor passa a bola e aí o CS começa a te atender. Oi, Daniel, vamos marcar um papo ali de 1 hora para eu te falar sobre os próximos passos. Eu vou lá, converso com o Daniel e tal, e eu vou dizer assim, Daniel, olha, eu vou dizer aqui, a gente usa o CRM do RD e a gente é super fã do atendimento deles, né? E eles usam com muitas agências e tal. Quando eles fizeram um onboard com a gente, eram 6 reuniões, essas reuniões duravam 1 hora, e ele ia navegando com a gente, e ele era muito mais fácil para ele mostrar a tela, mas ele não mostrava a tela. Ele falava assim, compartilha a sua tela, agora vai ali, agora clica ali, agora não sei o que lá. Ou seja, ele ia garantindo que eu ia conseguir ter autonomia para usar na ausência dele. E ele se colocava à disposição para tirar dúvidas nesse período todo. E ele dava tarefas de uma semana para outra. Ó, agora você vai disparar um e-mail marketing para ver a efetividade, para ver se você usou, que dúvidas teve, para a semana que vem a gente falar a respeito, tá bom? Um dia antes ele falava assim, conseguiu disparar? Porque senão a gente não tem muito o que falar. Conseguiu fazer não sei o quê? Não. Eu pensava assim, cara, ele tá trabalhando só para mim. A sensação que eu tinha. É óbvio que ele tinha milhões de clientes como eu ao longo ali da semana. Mas eu tinha essa sensação. Então, o CS ele tem esse papel de garantir que cada etapa vai ser muito bem cumprida. CS e CX, né, o Customer Success, o cara que cuida do sucesso e a pessoa da experiência, trabalham juntos. O de experiência, eu digo que eu faço a analogia do hospital. Você pode ir a um médico e chegar lá e ter até a balinha na entrada, ter uma água saborizada, cheiro, a melhor iluminação, ser atendido em 10 minutos. Se você sai sem diagnóstico, você não volta. Isso é sucesso. Você saiu sem diagnóstico, em sucesso, você não volta. Agora, digamos que eu vou ao médico, é tudo terrível. Assim, né, no SUS, sei lá, tá tudo, sabe, caindo aos pedaços, não tem lugar para sentar, 2 horas de pé, mas você saiu de lá com a sua Bezetacil. E saiu já meio ficando até bom na hora. Você também não vai querer voltar, porque a experiência foi ruim, mas você teve sucesso, então as coisas têm que andar lado a lado. Sim, o CS é essa pessoa. E a gente cria a jornada de CS também. Só que qual que é a diferencinha? Diferencinha não, diferençona. CS é o cara que vai acompanhar, inclusive, quando der problema, quando um monte de coisa, e é o cara que também fecha ticket. Ele é o cara que ele entra na venda. Ele vai ver amadurecimento. Ele vai falar assim, cara, você fez, por exemplo, lá na RD, você tem o número de leads, né? Tipo, se você passa de 10 mil leads, você tem que mudar o plano. Então, ele é o cara que vai acompanhar. Ó, tá chegando em 8 mil leads, não sei o que lá. Então, ele cria os gatilhos de qual é o melhor momento de eu ofertar para você. E ele não entra só na hora da venda, ele entra numa celebração, ele entra num aculturamento. Eu lembro que teve uma época que a gente usava Hamper aqui, que eu não sei se todo mundo conhece, mas é uma plataforma de automação de prospecção no LinkedIn. E eles fazem webinars toda quinta-feira para ensinar a pessoa a escrever melhor o seu texto do e-mail. De novo, aquele caso do Google, né? Não é uma responsabilidade da Hamper escrever o texto por você, mas ele se preocupa, porque se você não tiver sucesso, você não vai fazer isso. A live é uma experiência. Então, olha como as coisas estão muito juntinhas ali, né? Eu quero pegar esse gancho do CS e da RD. Nas minhas consultorias de vendas, os clientes escolhem o CRM, tá? Tem os CRMs que a gente está mais acostumado e o cliente ele tem a liberdade de escolha. E, recentemente, eu participei da implantação do RD. Foi exatamente o que você falou. Mas, aonde eu entendo ter uma falha do CS, e aí eu quero ouvir da especialista, e a gente não só falar de RD, mas falar de outros serviços e soluções e também produtos. Também produtos. Porque o que eu senti de falha do CS, até terminarem essas reuniões, é espetacular. Você sente realmente que ele trabalha só para você. Passado essas reuniões, não tem mais contato nenhum, a não ser quando você vai chegar nessas fases que você citou, perto da mudança de plano. Antes disso, para mim é muito falho o contato quando você tem algum problema, quer reportar alguma coisa, quer ter algum tipo de troca. O CS não tinha que esporadicamente entrar em contato e garantir, de fato, o S de sucesso.
e entender oportunidades, entender se tem um risco de churn, pensando em RD e pensando não em CRM, em outros serviços. O CS não teria que ter uma jornada periódica de contato para entender se tem a oportunidade de um cross-sell ou de um upsell? Não, eu vou responder, mas eu vou responder esse não aqui com argumentos do porquê não e porquê pode ser sim em alguns momentos. O RD, primeiro ele trabalha com parceiros, quem atende a gente é uma agência parceira e não propriamente o RD, porque é um jeito de escalar deles, né? Não sei quem aí leu a Máquina de Vendas, acho que é esse o nome do livro que o André lançou e tal, do RD, que fala um pouquinho sobre essa jornada toda. Eles criam, tem vários nomes, né, nomenclaturas para os tipos de touch point. Tem o high touch, que é o completamente em que ele tem essa reunião, tipo, Daniel, semanalmente a gente vai ter uma reunião, é high touch, né? Tem o tech touch, que é completamente tecnológico, que é o que acontece muitas vezes depois. Tem o middle touch, que ele tem alguns momentos da jornada em que ele vai te abordar. E dependendo do tamanho da conta, e é uma decisão estratégica do RD, e cada empresa tem que construir o seu. A gente não vai conseguir focar em todo mundo, isso é algo que dói, mas é uma decisão que precisa ser tomada. Então, o que eles fazem? Quando você tem uma conta muito premium, muito grande, o high touch é maior. Então, ele tem ações que ele entra em contato, que ele faz um oi sumida, tá tudo bem e tal. Se você tem uma conta intermediária, ele tem um botão de ajuda, né? Tipo, você pode pedir X ajudas por mês e eles te explicam isso das ajudas. Se você tem uma conta mais básica, realmente eles vão, tipo, falar assim, querido, eu não consigo te dar atenção agora. Tipo a Xuxa, senta lá, Cláudia, né? Então, assim, certo ou errado é o que fez com que eles sejam, assim, gigantescos. Eu não sei nem dizer quantos milhões eles faturam um ano, justamente por essa metodologia. A ideia é que a gente queira cada vez ser maiores empresas para ter mais atenção, para ser mais premium, né? Igual na vida real. Hoje em dia, eu tô andando de Gol, ninguém me dá muita atenção. Aí outro dia aparece com uma Ferrari, a galera fala, nossa, então você vai ter um atendimento diferente dependendo de quem você é. Acho que ficou super, super clara a explicação. Fora RD, outros serviços ou soluções ou produtos. Tenham uma regrinha de um rito para esse, mesmo que seja numa pirâmide, quem está no topo vai receber uma ligação mensal, quem está no meio vai receber trimestral. Exato. Só que aí é da empresa refletir, né? E aí cabe um comitê de clientes para que essa galera discuta e fala assim, cara, o que a gente vai fazer? Qual é a nossa prioridade? Não é que os outros clientes não são prioridade, mas... E aí é assim, poxa, para quem eu não vou ter um canal... Digamos, aquela pessoa que, igual o Fê falou aqui, pô, que incômodo, né? Ter que ficar lá no loop do chatbot e tal. Que outras soluções eu posso dar? Eu posso criar tutoriais, eu posso criar vídeos. Aí eu pensar, como eu posso facilitar quando eu não estiver lá? Essa é a ação para quem eu não tiver esse high touch. E sim, vai ter os mais premiums que você vai dar uma atenção maior. Então, você vai ter que priorizar ali dentro da tua jornada. Quem é o cliente que vai conseguir garantir ali a receita? Só que é importante não pegar só Tem gente que faz assim, principalmente empresa que tem produto de alto valor agregado, falando da casa dos milhões. Muitas vezes, sei lá, uma máquina hospedada dentro de uma empresa metalúrgica, que seja uma máquina alugada, por exemplo. Cara, é uma máquina muito cara e tal. E às vezes a empresa atende 1, 2, 3 clientes. Tô aqui. Voltou. Se ela focar só em o risco que corre é dela perder esses outros 2. E é uma receita muito importante. Então tem que sempre equilibrar. Minha sugestão é que sempre a alta liderança esteja envolvida. Marketing. E ouvir os clientes que você vai assumir que não vai ter o contato, o high touch ali o tempo todo. Qual é a melhor forma que ele quer ser atendido? Porque aí você consegue ser um pouco mais humanizado dentro da experiência do cliente, né? E para finalizar, nessas empresas que têm recorrência, tá? Seja contrato de manutenção, seja locação, alguma recorrência que possa ser cancelado com aviso prévio. Quem tem que cuidar do churn? CS ou vendedor? Minha opinião, tá? Mas depende muito da estrutura da empresa. CS. O CS tem que ser o levantador de bola, tal. O vendedor pode estar junto, falando, cara, você está quase perdendo minha conta. Até porque CS é remunerado pelos upsell, cross-sell que ele traz. Então, é ele quem é o maior interessado nisso. O vendedor tem que... O que eu acho muito legal, as empresas que conseguem fazer uma parceria, por exemplo,
vendedor vendeu, não lava as mãos. Daqui 3 meses ele vai lá no CS e fala assim, oi, como é que tá nossos clientes? Ah, ótimo, então beleza, tá ótimo. Porque todo mundo vira guardião do cliente, e isso é super legal. Então, esse é o melhor dos mundos. Mas o responsável pelo upsell, pelo cross-sell e pelo... Ixi, tem um negócio que a gente usa, que é o Customer Health Score, em que a gente dá notas, por exemplo, no caso de uma educacional. Se o cliente não entra 30 dias na aula dele, eu sei que ele não está assistindo. Se ele não está assistindo, ele provavelmente não vai aprender nada e não vai comprar o próximo curso, o próximo treinamento, pensando no meu mundo, tá, de treinamentos. Ele não vai comprar o próximo. Então, eu começo a entrar em contato, começo a fazer pop-up, começo a fazer um monte de coisa. Esse seria, do meu ponto de vista, seria o papel do CS, de enxergar esses touch points. E no Health Score a gente identifica 3 a 5 pontos de contato, que são os pontos nevrais. Porque também não vou olhar para a jornada. A jornada toda importa? Importa, mas tem alguns pontos que já me dão essa previsibilidade, falando, o cara, acho que vai dar ruim, hein? Ele não veio aqui hoje, faz tempo que ele não aparece, não sei. Ele dá indícios, ele dá sinais. É igual relacionamento, né? Quando a namorada começa a não olhar muito no seu olho, começa a não querer... O pessoal, meu noivo tá rindo aqui em casa. Ele dá sinais de que não tá legal, né? O que você tem? Nada. Ele dá sinais, o cliente também dá sinais, a gente é humano, o negócio é o mesmo. Cam, só para a gente ir para o próximo quadro, eu vi uma empresa esses dias chamando suporte de CS, é a mesma coisa? Não, de forma alguma. O suporte, ele entra quando deu ruim em alguma coisa. O CS não, o CS tem que acompanhar o sucesso. Ele tá lá, o CS está inclusive para celebrar. Tem um outro negócio que é bem legal, que é algo que as pessoas estão usando muito, assim, estudando muito a respeito, que é o CLG, Customer Led Growth, que é os clientes ajudando os clientes a crescer. Esse é o papel do CS, de pedir indicação, de falar para esse cliente, você pode falar bem da gente, de ajudar em branding, de, sabe, virar um brother desse, eu digo que ele é um brother ali desse cara, para que ele faça mais conversões. O do suporte não, ele vai entrar para pagar fogo. Mas a gente ainda está muito louco nas nomenclaturas, né? Assim, mas aí a gente volta naquela questão, né, de tendência. Né? E aí, poxa, eu quero falar que a minha empresa tem CS. Aí eu transformo meu suporte em CS e no final das contas você não está tendo CS, está achando que tem, né? E você passa para a empresa inteira, nossa, temos CS. Não tem CS, tem suporte. E aí acaba, ao invés de ajudar, retardando a implementação ali realmente no CS, né? Ô Cami, vamos lá. Só 30 segundos antes de você mudar, porque tem alguns comentários que não estão subindo, e aí veio um do Vitor Ribeiro de Brasília, só dando boa noite, falando Brasília, e eu lembrei dele porque nós de vendas, né? Nossa especialidade é mais vendas, a do Felipe e a minha, por isso que a gente está amando essa live hoje, a gente queria muito trazer a Camix para aprender com ela. Quando a empresa não está madura ainda, o CEO entendeu que não é o momento, o vendedor não pode se furtar dessas responsabilidades. E eu bato muito papo com o Vitor, ele tem exemplos de que ele é o CS, mesmo sem ter o chapéu de CS, e evitou alguns cancelamentos, alguns problemas sérios. Então, a galera de vendas tem que ter essa consciência quando a empresa ainda não está madura. Eu queria fazer esse comentário. Só comentando em cima do seu comentário também, rapidinho. Eu trabalhei em uma empresa em que a pessoa de operações é que fazia o papel do CS. Operações. Só que assim, o combinado não sai caro. Eu acho que a gente está muito apegado a nomenclaturas, o combinado não sai caro. Então, ela tinha o que fazer, onde ofertar mais, onde não sei o que lá. Então, depende do modelo do negócio e você não vai... Exatamente isso. O Vitor, parabéns aí para você. Não deixar de fazer porque não tem dinheiro, porque não tem estrutura, porque não tem... Faz. Cuida do cliente. O pessoal, falando em experiência, né? A gente ainda tem essa questão da integração, né, do StreamYard com o LinkedIn. Então, por exemplo, esse comentário que o Daniel trouxe aí, para mim, não apareceu. Tá? Então, realmente... Eu tô no YouTube e apareceu aqui o boa noite do Alan da Localiza. Então, ó, beijos para você, maravilhoso. Maravilha. Do nosso amigo Salvador Gama, no YouTube, no Instagram. Então, a gente fica meio maluco aqui. Olha, Guarulhos!
O pessoal de Guarulhos aí. Rodrigão de Guarulhos, super vendedor também. O Everton Sander, tá? O Everton já tá Campeão Nacional dos Móveis. Ronaldo de Pato Branco também apareceu nos comentários do LinkedIn, mas não aparece nos comentários da live. O LinkedIn tem essa, né? Então, se tiver mais alguém aí que não tenha aparecido, gente, vai para outro canal, manda mensagem para a gente. Tá vendo, só não está aparecendo aqui, né? A gente está de olho. A gente tem instruído, tá, o pessoal a começar a entrar mais pelo YouTube, porque justamente eu tô olhando aqui, fico olhando para o lado, o Daniel até saiu aí, né? Eu sei que essa queda aí foi pesada dele. A gente tem que ver o que eu falei com ele aqui, né? Eu acho que talvez tenha sido a resposta, viu, Camis? Eu não gostou muito da resposta. Não gostou. Vou refazer, vou pensar aqui. Está de volta. Deixa eu já botar o Daniel de volta no palco. Posso te falar o que aconteceu? Eu não caí. Eu fui dar o F5 no LinkedIn para ver se tinha comentário e errei a janela. Quem sabe faz ao vivo. Acontece. Vejam só, lição do dia, não apertei F5 no StreamYard. Tô até vermelhinho aqui, viu? É para ver se tá vivo, tá vivo. Isso é experiência, né? Olha para você ver, a integração do LinkedIn com o StreamYard não é tão boa, aí o Daniel precisou ficar apertando aí o F5, né? Eu, de vez em quando, aperto por aqui para ver se aparece alguma mensagem, fico olhando pelas telas aqui, viu, pessoal? Então, por isso que às vezes eu olho para o lado. Mas a gente tem instruído, cada vez mais a gente vai pedir vocês para entrarem pelo YouTube, porque a integração do YouTube com o StreamYard ela é muito melhor, tá? Mas vamos lá, Camis, conta pra gente aí o momento confessionário, a gente fecha as nossas câmeras aqui, viu, Camis? Era para ter uma música de fundo para gerar uma experiência estilo Hitchcock, mas a gente não consegue fazer isso. Conta pra gente aí uma experiência do cliente que virou um pesadelo. E aí você fica à vontade, tá, Camis? Até mais. Olha lá, ele saiu, se jogou. Gente, quando eu vi essa provocação, né, do momento confessionário, que tem que contar alguma coisa, eu pensei em vários exemplos, mas acho que como a gente está falando numa live que tem o objetivo de puxar a experiência ligada a vendas, tem um caso que me marcou muito e marca para a gente aprender, né? Teve um cliente que a gente fez o alinhamento com ele, desenhamos a ementa, a gente faz tudo muito personalizado, então a gente desenhou a ementa de como ia ser, cada passo a passo e tudo mais. Só que, e aí tem uma frase que eu uso muito, que é o responsável pelo entendimento da mensagem é quem emite. E cada vez que coisas como essas que eu vou contar para vocês acontecem, eu percebo o quanto realmente a gente tem que se responsabilizar pela nossa mensagem emitida. O projeto teria duração de 1 mês, né? Era um mapeamento simples de alguns dados e tal. E quando a gente começou a fazer, a cliente começou a falar: mas minha expectativa era ter dados da Argentina também. A minha expectativa era ter dados de outra coisa. Tem como saber mais isso? Tem como perguntar mais aquilo? Então, uma investigação em que a gente tinha colocado em contrato, entrevistar 30 pessoas, a gente teve que entrevistar muito mais pessoas. Uma entrega que demoraria, dentro desses 30 dias, uma entrega que teria ali um formulário, um material para eles de, 30 páginas, acabou tendo 120 páginas, e no final, quando a gente entregou tudo isso para a cliente, primeiro, a pessoa que nos contratou foi embora, pediu demissão da empresa, e aí a gente não sabe muito bem se ela estava... Por que ela, né, pediu tanta coisa e depois saiu fora, e a empresa acabou decidindo encerrar parte das suas operações. Então, foi super frustrante, foi uma experiência que virou pesadelo, e era uma experiência que a gente estava proporcionando. Então, hoje a gente é muito mais cauteloso na hora de capturar o que de fato é feito, de repetir, de analisar, que eu acho que é um aprendizado para todo mundo. Garanta que o teu interlocutor entendeu muito bem o que você vai entregar, porque senão isso vai te dar dor de cabeça para entregar, e dar dor de cabeça para o outro. Um segundo caso, nessa mesma linha, eu trabalhava numa empresa de eventos executivos em que eu era da área de conteúdo e não da área de experiência. E eu desenhava toda a agenda de um evento, que já é um bicho de milhões de cabeças de entregar, tá, gente? E eu desenhei a agenda, e aí tinha, às vezes, 1h era o horário do almoço. Mas o vendedor prometia que a 1h teria ali uma
uma palestra. E ele colocava em contrato, 1h palestra, sem consultar a área de produto, que era o meu caso. E isso gerava uma dor de cabeça tremenda para o interlocutor, porque quando eu ia dar boas-vindas para ele, ele ficava extremamente frustrado, falava, mas eu comprei a palestra 1h. Então, esse ruído, o vendedor tinha que bater metas, eu concordo, eu estava junto com ele, mas a gente tinha esse ruído de prometer o que não seria entregue, e acabava que quase sempre, para vocês terem uma ideia de um número, antes de criar a área de experiência do cliente, que eu criei depois, a gente tinha 80% da receita da empresa vinha de patrocinadores e 70% dos nossos patrocinadores davam churn, ou seja, ficavam saindo ali da base de clientes. Então, era um esforço tremendo para vender e essa pessoa não voltava. Então, era um super pesadelo. Não sei se era nessa linha, Fê, Dani, vocês sumiram, estou me sentindo, era isso? Aê! Eu sofri aqui sozinha, gente, que desesperador, que tenso. Cara, na hora que eu tirei, né, o slide ficou só a tela grande. Eu senti que você assustou, assim, poxa, fiquei grande demais. Eu falei, cara, será... Não, na verdade eu pensei, será que eu caí, né? Tipo, eu falei, mas como eu tô vendo, gente, eu tô aqui, ó, com o back assistindo por aqui. Então eu continuei aparecendo aqui e falei, tá tudo certo, acho que tá falando, continua falando, vai indo. A gente precisa deixar no momento confessionário o convidado sozinho, sabe? Era para ter uma música de suspense, a gente ainda não conseguiu colocar isso. Sabe? Tensão, né? Tipo o confessionário lá do BBB, né? Põe a galera na tensão. Bota a música e tudo, mas eu ainda vou aprender, a gente está descobrindo aí no StreamYard, ainda vou aprender. Então, dessa, você ficou livre, viu, Campos? Mas talvez o nosso próximo convidado já vai ter uma musiquinha de suspense no fundo. Deu ruim para você, amigo. Eu sei quem é o próximo, gente. Já tô sabendo, já. A Campos já sabe, né? Já fizemos esse briefing. Quase que eu falo aqui. Quase que pode falar. Daqui a pouco o pessoal vai ficar sabendo. Hoje a gente já vai anunciar quem... Tá chegando a hora do spoiler. Se a Câmara quiser dar um spoiler, Filipão. Tá quase chegando, Bora. Pessoal, eu não estou conseguindo ver pergunta aqui, tá, Daniel? Não chegou para mim, então... Também não. Pessoal, o que está acontecendo? Quando a gente pega e termina a live no LinkedIn, a gente vai olhar os comentários, aparece um monte de comentário que não aparece nem para mim nem para o Daniel. Então, por isso que a gente está louco para levar a galera para o YouTube. A gente sabe, né? A gente coloca e aí tá a jornada, né, Campos? Depois a gente vai conversar sobre isso. A gente abre a live no LinkedIn, a pessoa clica lá para participar, então fica atrelado ali ao LinkedIn. A gente conseguir levar para o YouTube é um pouco mais difícil. Mas a gente vai criando aí, vai educando pouco a pouco essa nossa jornada aí, para que vocês consigam acessar pelo YouTube. Quando for indicar para alguém, já manda o link do YouTube. Tá? A gente vai botar, inclusive, fazer uma postagem com o link do canal. Tá bom? Eu vou aproveitar e trazer aqui esse momento importante aqui, tá? Deixa eu abrir o slide aqui para eu conseguir ver melhor, porque está pequenininho aqui para mim. A gente fez uma pergunta, né? Eu e o Daniel, a gente postou no LinkedIn e se as pessoas estão satisfeitas com a experiência que elas têm quando realizam uma compra. Olha, o Orestes trouxe, nem sempre eu estou satisfeito e busco a resolução dos problemas. Não desista até que seja resolvido. Afinal, eu resolvo os problemas dos outros quando clientes, então exijo o mesmo. A Fernanda Grigio, ela falou, tive experiências ruins com vendas, mas confesso que o pós-venda sempre foram os que mais me marcaram. Então ali, às vezes, promete, né? A gente teve um outro comentário que colocou isso, né? O vendedor foi muito simpático e depois sumiu a simpatia no resto do processo, né? Um outro comentário que apareceu. É um descaso pós-venda na maioria das empresas praticamente inexistente. Traga o tema numa das lives quando possível, ainda pediu isso pra gente, né? Achei legal. Poxa, eu já tive péssima experiência de compra na loja física, de inclusive pedir para os familiares também não comprarem mais nada no estabelecimento. Ponto que o Daniel trouxe. A Annelise trouxe esse relato. E o Renato Gomes, é algo sensível e importante, Daniel, mas confesso constantemente tem experiências ruins em estabelecimentos que minimamente deviam ser exemplos de relação com a sociedade. Ô Camis, e aí vamos para mais uma polêmica, né? O que está acontecendo? Né? Poxa, a gente tem falado mais de experiência do cliente,
Poxa, você entra no LinkedIn, você vai ouvir, você ouve em palestras, em eventos, a gente está falando muito de experiência do cliente, né? Encantamento do cliente. Por que ainda as pessoas, né, os estabelecimentos estão tendo tanta dificuldade de fazer as entregas, né? E aí, tanto o sucesso quanto a experiência? Eu acredito que ainda falta metodologia para as pessoas, elas têm ótimas intenções, mas elas saem no fazejamento, então vai fazendo, vamos colocar um cheirinho aqui na loja, e aí, mas você tem um cheirinho. Então, tipo, as pessoas estão fazendo o que elas acham que é o certo antes de estudar um pouco mais. Isso é para tudo, né? Gestão financeira, a pessoa sai no fazejamento. Então, acho que é o fazejamento que ainda está acontecendo. As pessoas têm ótimas intenções, mas ainda não está rolando. E a segunda coisa é que a gente está mais exigente todos os dias. Só um segundinho. Fazejamento é sensacional. Fazejamento. E muita gente faz o fazejamento. Eu acho que eu cortei sua linha de raciocínio, mas tem palavras para mim que não dá para passar. Eu adorei. Mas não é, Dani, não tem um monte de gente que você... Aí a pessoa fala assim, eu tô muito ocupado, eu tô cheio de projetos, não sei o que lá. Mas o que você tá fazendo? Isso, mas isso, mas isso. Aí você olha e fala assim, mas cara, nada se conversa, você tá fazendo 1 milhão de coisas. E o cliente não percebe o valor agregado daquele monte de coisa porque tá no fazejamento. Então, muito cuidado. Então, pensar de forma mais estratégica. E a segunda coisa, a gente tá mais exigente. Porque na neurociência a gente fala muito do quanto tudo que acontece no mundo muda a nossa percepção sobre determinada coisa. Então, por exemplo, pode ser que até antes da pandemia eu aceitava as coisas não serem digitais, mas agora eu não aceito mais, porque eu provei, gostei, tá fácil, eu quero que entregue a ração do meu cachorro aqui, eu quero que entregue a minha bebida geladinha, eu não aceito mais cerveja quente, porque o Zé Delivery entrega gelado, então eu quero, e eu espero isso de todas as empresas. Se eu pedir no iFood e vier quente, eu falo, credo, será que tá acontecendo? E não necessariamente estou falando de concorrentes. Por exemplo, a Amazon, para você comprar um livro, são 2 cliques. É muito rápido. É muito tipo, não, meu Deus, eu nem precisava, comprei. E se a gente vive uma experiência Amazon, eu espero que o mundo seja mais Amazon. Então, à medida que os outros vão melhorando, não precisa ser do teu segmento. Mas todo mundo de, sei lá, móveis planejados não faz assim. Tá, mas se esse cara que compra um imóvel teve uma experiência ótima ao comprar um imóvel, ele vai esperar isso de você também, dos móveis que não tem nada a ver, são empresas diferentes. Então, a gente também tá muito mais exigente, muito mais. Que ponto bacana, viu, Campos? Porque você já brifou isso, já puxou uma das perguntas do mito ou verdade aqui, que é justamente uma fala que eu escutei, mas a gente vai trazer aqui do mesmo jeito. Que é justamente essa questão, poxa, mas o meu segmento ninguém faz. Mas olha, a experiência que aquele cliente... É porque a gente encontra muito isso em vendas também, né, Daniel? A empresa parece que ela isola o potencial cliente dela apenas naquela única experiência de compra que ele vai ter com o que ele tem para oferecer de solução. Então, assim, eu vou só entender qual que é a jornada dele dentro por exemplo, da compra de imóvel. Não pensa que ele compra várias outras coisas e que ele experimenta outras experiências. Ele experimenta e experiencia outros vendedores. E aí, quando ele cai ali, ele fala, caramba, mas esse cara está me atendendo, né, dessa forma, ele nem me perguntou como é que eu estou, ou qual que é o meu desafio. Mas no meu segmento ninguém faz isso. Tá, mas o segmento do lado faz. Né? E isso vai impactar na forma como que ele vai enxergar o seu processo de vendas também. Então, que legal isso, né? Porque a gente fica muitas vezes assim, meu concorrente, meu mercado, meu. Peraí, mas eu sou uma pessoa que eu não consumo só móvel, né? Eu consumo. Exatamente. Tem um amigo meu, que ele é organizador do TEDx, do Rio do Sul e tal, que ele fala uma frase que eu acho bárbara, assim, que eu levo para a vida. Ele diz o seguinte, ele fala assim, se você vai... Por exemplo, eu produzo geladeiras, e eu só vou a congressos de geladeiras. Por mais que eu encontrar uma coisa muito legal no congresso de geladeiras, e eu replicar aquilo, eu sempre serei o número 2. Então, a gente precisa olhar para fora. Eu preciso ir para congresso que não tem nada a ver com o meu negócio, que não tem nada... Steve Jobs dizia que a criatividade é a arte de conectar ideias. Para conectar ideia, eu preciso provar coisas diferentes. E é algo que a gente preza muito aqui. Em todos os nossos eventos, esse do Motorhome que a gente roda no Brasil, a gente dá um jeito de enfiar a experiência sensorial. Da pessoa ir num restaurante, conhecer o bastidor. Cara, mas vai uma pessoa de cooperativa de crédito, software, o que tem a ver com visitar um restaurante? A pessoa tem que estar
tão sensibilizada, tão bem de conseguir ter esse olhar de o que eu posso aprender com isso. E a gente não é muito bom nisso, mas é ter essa acurácia de pensar, cara, o que eu posso aprender com isso? Porque quando alguém lança alguma coisa, por exemplo, Carmed Fine, cara, isso aí podia ter sido feito há milhares de anos, tempos atrás. Alguém misturar uma bala com um gloss labial, que vendeu mais de 40 milhões em uma live, porque eles inovaram, falaram, vamos misturar essa parada aí? Olha só, quem que pensou um negócio desse? Então a gente tem que estar cada vez mais assim, onde tem oportunidade, né? E muitas vezes a gente fica olhando só para o concorrente, né? E não olha para os concorrentes indiretos. Que às vezes... Não, eu amo as concorrentes. Na verdade, aqui, o que a gente faz? Estejamos próximos dos concorrentes, porque quando eu não puder atender, eu passo para eles, nesse nível, assim. E também a gente está muito próximo, porque às vezes o cliente não vai... E é perfil. Eu sou muito doida, eu sou adostar, eu chego de shorts, a galera fala, nossa... E vai ter gente que tem um perfil mais conservador. Então, vai para lá. E eu recomendo. A gente faz uma mentoria em que eu tenho uma página aí que eu falo, sigam esse perfil, façam esse curso, que são dos meus concorrentes. Esse coletivo, o senso de comunidade também vende muito mais. A pessoa fala, cara, que massa. Mas, nossa, que doideira. E eu falo, conversa com fulano, conversa com o Beltrano. Alguma coisa, em algum momento da história, ele fecha comigo. Eu tô ajudando ele. Você vai bugar a cabeça de muito vendedor, de muito CEO falando essas coisas, cara. Eu falo assim, você tá doido, eu odeio eles vão me bloquear no perfil. Meu concorrente. Meu concorrente, assim, eu tenho ódio dele, eu não quero ver ele pintado nem de ouro. E olha para você ver que você começa a gerar uma experiência diferente, né? A gente tem collabs entre concorrentes, né, de determinados países, né, justamente para poder bater num outro mercado. Concorrentes dentro de um país se juntaram para bater um concorrente de outro mercado, né, de outro país, né? Então, ou collabs em datas, né? McDonald's e BK, por exemplo, a gente vê. Óbvio, daí a gente está falando de B2C e tal, é mais longe do nosso mundo, mas no dia do cliente, por exemplo, tem dois dias super legais no ano. Dia do consumidor e dia do cliente. Pô, por que não fazer alguma coisa, tipo, a gente se juntou para pensar o melhor para você? Aí a pessoa pensa, nossa, uma vez eu vi o Gustavo Fossi, que era CIO do Banco do Brasil, falando, cara, você acha que a pessoa que tem um aplicativo de banco, ele quer 58 aplicativos de banco, ele quer o caixa 24 horas no celular dele. Se pudesse ser todos em um, melhora a vida. Isso é foco do cliente. A gente está muito longe, muito longe. Mas as empresas que forem percebendo isso e que forem as pioneiras em chamar o concorrente, falar, oi, concorrentes, vamos falar? Vão ser as empresas que vão fazer história, assim, vai ser massa demais. Fica a provocação. Inclusive, ó, o Henrique falou, infelizmente, 99% das empresas não prestam atenção no quão importante é o pós-venda e trata o cliente como certo desleixo após o momento da compra. Fica aí um recado. Né? Então, todos nós, né, a gente tem a nossa consultoria, a gente também presta, né, o nosso serviço, então a gente também precisa estar atento, a gente não está aqui só apontando o dedo, a gente também está fazendo essa autoanálise justamente para poder fazer essa melhor entrega. Ô Camis, então vamos para o mito ou verdade, né, para a gente não estender muito aqui, o papo está muito bom. Eu quero te fazer algumas perguntas, viu, Camis? Então, nosso momento mito ou verdade. Camis, essa coisa de encantar cliente é coisa para vender livro e palestra. Ai. Também. Por que não? Não tem nada de mal em vender palestra e livro, gente. Eu vendo palestra e livro, vivo disso. Mas a pessoa não compra. Tem um negócio chamado ROX, que hoje em dia todo mundo pede. Você chega numa reunião, eles falam assim, e como é que vai ser o ROX? O que é o ROX? É o análogo ao ROI, retorno sobre investimento, retorno sobre experiência. Cada vez mais as pessoas querem saber, tá bom, eu vou entregar um kit lindo de onboard ou de boas-vindas, sei lá, qualquer coisa. Esse kit vai conectar com que venda, com que indicação. Ou, se essa pessoa for publicar isso nas redes sociais, quanto que vai gerar de visibilidade e quanto que isso vai trazer? E aí a gente precisa pensar em gatilhos rastreáveis, por exemplo, cupons. Tem um cupom XPTO, e isso vai voltar e você vai saber de onde veio. Então, cada vez mais a experiência é super importante para conectar com o resultado. Só que precisa de pessoas que conheçam resultado, indicadores de negócio.
Acho que isso também acontece, né? A pessoa quer saber só do NPS. Não, vou saber do NPS. NPS é aquela pergunta definitiva. De 0 a 10, quanto você recomendaria? E daí ela não sabe com o que isso vai se conectar. Se vai impactar o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, se vai impactar o LTV, que é o ciclo de vida do cliente, se vai impactar o upsell, o cross-sell. Então, a gente precisa ser mais alquimista, pegar e conectar mais essas coisas. Mas também é bom para vender palestra e livro. Fala isso para o Fred Heikel, né, que criou a metodologia do NPS e lançou um livro que é um sucesso, que inclusive quem quiser ler mais sobre indicadores, que é e conectado a negócio, leia o Vencendo com Propósito, que é o último dele, né, do Fred Heikel, da Bain Company, e ele escreve sobre isso, o NPS conectado a resultado. Se tem NPS positivo e não tem resultado, alguém está fazendo cagada no meio. Ou está enviesando resposta, ou, enfim, alguma coisa errada está acontecendo. Então, eu não sei se eu digo mito ou verdade. Acho que mito, que é só para vender palestra e livro, é mito, é para resultado. Talvez tenha uma ou outra pessoa que faça só para vender e tal, mas eu acho que tem vida curta. Tem vida curta porque as pessoas se falam. Lembra do poder da fofoca que eu falei? Falam isso também. Ah, aquele palestrante fala mal, mas não pega nada. Ele não passa nem o NPS da própria palestra. Né, cara? Exatamente. Então acho que é mito, mas é importante também. E lembrando, tá, que o mito ou verdade, o Daniel, a gente busca algumas coisas que a gente realmente ouviu. A gente não... São coisas que a gente já ouviu, né, ao longo da nossa jornada. Eu já escutei que é patinho feio. Experiência do cliente é patinho feio. É custo, ninguém quer investir. Já ouviu essa? Já ouvi. Aí depois impacta no resultado, né? Experiência do cliente é coisa... O vendedor que tem que fazer, ele ganha comissão para isso. Eu já escutei essa. Mas sozinho, a tarefa dele é vender, justamente. Ele pode até ser um ótimo encantador, uma ótima experiência na venda, mas ele precisa ter uma visão 360. A pessoa de experiência do cliente, ele vem para costurar, para dizer, vendedor, lá na frente o jurídico vai impactar negativamente o teu cara. Então, você explica isso aqui na venda? Jurídico, a volta aqui, sabe? Tipo, é o orquestrador, é tipo o maestro que ele sabe um pouquinho sobre cada instrumento e vai potencializar cada um. A área de experiência do cliente é para servir as outras áreas. Acho que isso também tem que ficar claro. Ela é uma área de serviço. Ela não é uma área que brilha sozinha, ela jamais brilhará sozinha, ela depende de todas as outras áreas. É porque esse ponto que o Daniel falou aí é importante porque o vendedor é cobrado por vender. E aí, quando você coloca essa outra função para ele, com certeza ele vai deixar de estar fazendo a função principal dele, que é fazer essa conversão, que é conseguir levar o cliente a tomar a melhor decisão. Então, quando você vai acrescentando essas outras coisas, né, bagunçando tudo ali, né, ou não deixando claro, né, quais são essas funções, a gente começa a correr esse risco. Eu ouvi uma outra experiência do cliente, é coisa para empresa grande. Jamais. Esse exemplo que eu trouxe aí para vocês da cabeleireira, ela estava quebrando. 2020, ela estava quebrando. E ela falou, vou ter que fechar. E eu falei, quanto você precisa de dinheiro para manter o salão vivo? Ela falou, R$2.000. R$2.000, mês. Era o que ela precisava. Um salão de bairro, de periferia, de Curitiba. E ela ampliou tanto que ela conseguiu pivotar o negócio. Para quem não tem conceito do que é pivotar, ela conseguiu mudar, inclusive, o tipo de negócio dela. Porque ela conseguiu, com o valor que ela ia agregando para as clientes durante a pandemia, e várias delas não atendendo, porque ela começou a dar dica. Ela falou assim, mas se eu der dica de como hidratar o cabelo, a cliente não vai vir mais aqui? Falei, vai. E a gente foi fazendo, costurando uma série de coisas que as clientes iam comprando, vouchers para o futuro, iam fazer uma série de costuras. Então, tudo bem orquestradinho. Agora, ela tem um salão de beleza que tem dentro uma cafeteria, que vende joias, que vende semi-joias, né? Que vende roupas, que vende calçados, que é uma super atração, porque as clientes vão e elas gostam de passar o tempo lá. E elas falam, o que você tem de novo? O que não sei o quê? Nananã. E o andar de cima, porque ela foi comprando ali ao redor, o andar de cima ela transformou em salas para locação para outras necessidades estéticas, né? Então, tipo, ela aluga sala para quem faz botox, aluga sala e ela tem outras fontes de renda. Então, não é só para grande empresa, mas também não é só para fazejamento. Só colocar cheirinho e cartinha escrita à mão vai ser legal, mas não vai fazer com que o cliente compre mais, que é o grande objetivo, proporcionar uma ótima experiência para conectar com o resultado. Fazejamento aí, Daniel. Essa nós vamos levar aí para o nosso dia a dia. A vida, Fala para os clientes, não pode fazejamento.
Essa valeu a live. Ô Camis, mais uma aqui. Meu produto é líder de mercado. Não preciso preocupar com a experiência, pois ele se vende por si só. Ai. Não, ótimo. Vai continuar vendendo por um tempo. Só que, assim, produto, essas coisas todas são replicáveis. Fala isso para o taxista, né? Que ele era sozinho. Fala isso para o artista que fazia as coisas sozinhos até YouTube Premium e Spotify surgirem. Então, todo o negócio como é que é a palavra? Está sujeito a ser impactado. Então, eu preferiria pecar pelo zelo, do tipo, não, mesmo sendo líder de mercado, justamente porque eu sou líder de mercado, eu quero continuar. E se eu estou numa posição confortável, é muito mais fácil investir em experiência do cliente, porque você gasta menos dinheiro. Quando você está na liderança, é mais fácil gastar menos dinheiro. Quando você não está, correr a corrida dos ratos muito tempo, né? Ficar ali e gira e não vem o resultado. Quando você já é líder, os resultados aparecem mais rápido, porque a pessoa já espera que por você ser líder, você vai proporcionar melhores experiências. Então, se essa pessoa tem essa mentalidade, se alguém tem essa mentalidade, daqui a uns anos pode ser que essa empresa... A gente tenha uma história triste para contar sobre essas empresas. Maravilha, Camis. Mais uma aqui, já estamos fazendo muito, nem isso os nossos concorrentes fazem. Você já até falou um pouquinho disso, esse foi esse aí que você conseguiu puxar. Não, é exatamente a mesma coisa. Você tem que fazer, não, porque... Aliás, esse negócio de concorrente, eu acho que eu estudei publicidade, então era uma das primeiras coisas que você estudava, né? Vamos fazer análise SWOT, a concorrência e tal. Cara, eu acho isso tão por fora, porque dane-se, a concorrência pode estar fazendo um monte de coisa errada e você está aqui estudando. Olha, eles colocaram um copo XPTO, eles pintaram de verde, eles não sei o quê, e os clientes devem estar podem estar odiando, você não está lá dentro. Os clientes podem estar odiando, você está replicando algo que os clientes estão odiando. Então, acho que o conceito de centralidade no cliente se aplica. Ouve o cliente. Porque daí aos poucos ele vai falando, cara, isso é muito legal. Putz, nossa, ele vai enxergando valor aos poucos. Então, ouve o cliente. Não ouve o que é concorrência. Dane-se a concorrência. É o que teu cliente quer. Nossa, foco no cliente, né? Não foco no concorrente, né? Só tomar cuidado é uma palavra que começa com C, mas né, não é muito parecido. Essa aqui é legal, viu, Camis? Já te ouvi respondendo ela. O cliente sempre tem razão. Eu amo essa frase, porque ela é tão errada, mas ela tem a brincadeira que a gente faz, né? Que o cliente nem sempre tem razão, mas ele tem as suas razões. E a gente cresceu ouvindo, faça o outro que gostaria que fizessem com você. O problema é que a gente não é o outro. Eu já vi atrocidades acontecendo. Por exemplo, uma vez eu tive um mentorado que ele falou, cara, mas eu tô fazendo uma super experiência aqui na academia e tal, em que o aluno ganha um pack de cerveja e eles, tipo, não... Eu falei, mas o aluno vai para academia e ele vai querer cerveja? Talvez tenha uma galera que queira, mas tipo, não faz sentido para ele. Então, o cliente nem sempre tem razão, mas ele tem as suas razões. Ele vai reclamar, ele vai... E cada um de nós é feito de um conjunto de crenças, valores, experiências vividas, pessoas que eu conheci, lugares que eu visitei. Então, a todo momento, eu vou ter uma bagagem junto comigo. Às vezes pode estar meu marido aqui do meu lado falando assim, reclama, liga. E eu liguei só porque ele falou. E aí eu repasso tudo isso aqui. O cliente tem as suas razões, então é importante ouvir, sempre aterrissar. O cliente falou, escuta e fala, nossa, obrigada, a gente não tinha percepção de que a gente entregava isso. A gente não tinha percepção de que esse poderia ser o entendimento. Obrigada. Toda vez que alguém reclama, eu falo, nossa, obrigada, eu amei seu feedback. E a pessoa fala assim, mas eu reclamei, você leu certo? Eu falo, não leu certo mesmo, mas é que é uma baita oportunidade. Daí a pessoa fica, nossa, que legal, né? Tipo, você fez alguma coisa com o comentário. Então, o cliente nem sempre tem razão, mas ele tem as suas razões e precisam ser ouvidas e agradecidas, né? Sempre. E também explicar o porquê que você não pode determinada coisa. Porque o cliente também quer entender, porque a gente cresceu ouvindo outra coisa, frases da infância que a gente carrega para a vida adulta, né? Porque é assim, ou porque sim, ou porque, esse é o processo. O cliente quer entender por que o processo é assim. Explica para ele. Cara, o processo é assim porque a gente tem um bloqueio aqui no CRM que não me permite fazer XPTO, tararara, por isso que eu demoro 72 horas para te atender. Eu gostaria de liberar antes, mas eu não consigo, infelizmente. Mas tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar enquanto isso vai acontecer? Nossa, muda a vida da pessoa. Ele quer ser parte da solução, ele quer entender o que está acontecendo, ele não quer ficar
esperando, tipo, será que estão resolvendo? Será que, não sei, o que será? Ele quer sentir essa satisfação, né? Poxa, pedi uma satisfação e eu recebi essa satisfação. Nem que seja, não vou conseguir te entregar. Imagina que a Enel, eu tenho um problema, aqui em São Paulo é Enel, né, de energia. Imagina que eles vão ficar sem energia o dia todo, e eu vejo isso às 8 da manhã. Mas quando eu ligo, eles falam assim, não, a previsão de volta é daqui 1 hora. A previsão de volta é daqui 1 hora. É daqui 1 hora. Eu prefiro que eles digam, cara, é o dia todo que vai ficar sem energia. Ótimo, porque eu tenho autonomia para fazer alguma coisa enquanto isso. Então é melhor compartilhar a dor, mesmo que vai doer, mas seja honesto, a pessoa aprecia muito essas pessoas que dividem, cara, tem uma notícia aqui para te dar e co-constrói. Maravilha. Para fechar, Customer Experience não é um setor, mas uma filosofia que deve passar por todas as áreas. Olha, é as duas coisas, porque é setor em muita empresa, porque precisa de alguém. Sabe aquela frase, o cão com muitos donos morre de fome? Ou explode, né? Porque todo mundo deu comida. Então tem que ter um owner. Não necessariamente precisa ser uma área, mas normalmente se cria uma área para que essas pessoas sejam os guardiões ali da experiência. Não precisa ser uma área. Agora, que ele tem que ser cross áreas, sem dúvida, que é o que eu falei. É a área que serve para servir as outras áreas. Sem as outras, para ela orquestrar e tal, ela não faz nada sozinha, nada. Beleza. Tivemos aí um que é mito e verdade, 4 Eu mitos. até esqueci de responder se era mito, se era verdade, me empolguei, gente. Mas com a explicação o pessoal já entende, né? Bacana. Com certeza. E aí, antes da gente terminar, eu queria... Se eu consigo passar um vídeo aqui, Carlos. Eu quero contextualizar, antes de eu colocar aqui. Essa aqui é uma experiência que acontece num restaurante, eu não sei o nome do restaurante, se alguém souber pode colocar aí. Queria que você me contasse se isso aqui é uma experiência, é uma boa experiência, é a experiência do cliente, mas vou passar aqui para vocês verem. Quase que ele não, né, tinha um próximo. Gente, quase que ele não faz, exato, quase que bateu as botas. Parece que isso o restaurante faz isso. Ele chega para cantar surpresa, sempre assustando o aniversariante. Então, a prática desse restaurante. E aí eu estava conversando com um amigo de Curitiba, ele falou que tem restaurantes que as pessoas estão pagando para o garçom, são garçons mais grossos, né? E eles respondem meio que de forma mais contundente, mais brava. As pessoas estão pagando para ir nesses espaços. Tem um restaurante, Fê, em que os garçons e cozinheiros todos têm algum agora eu não me lembro, acho que não é Alzheimer, porque senão seria demais, mas é um negócio que a pessoa não faz o prato que você pediu. Então, tipo assim, você pede e vai vir outro. Então as pessoas pagam para ir nesse lugar. Pois é, Camis, e explique isso aí, né? Ok, muitas vezes a gente não está recebendo a experiência que a gente espera, mas a gente paga para poder receber, vamos dizer assim, a experiência contrária daquilo que a gente julga que é a experiência aceitável, a experiência esperada. Tá valendo isso, Camis? Como é que você enxerga isso como especialista? Tem que ter muito cuidado, mas a gente chama isso de signature moments, que são os momentos de assinatura. Se é uma prática do estabelecimento sempre fazer isso, provavelmente quem vai lá vai por causa disso. Né? Então, tem que tomar cuidado, o restaurante e ele tem que aceitar que várias pessoas vão odiar, tá tudo certo. Né? Ninguém agradou a todos. O cara que mais é bem falado na história, Jesus, não agradou todo mundo. Então, você tem que tomar algumas decisões. É arriscado, alguns negócios topam, mas é uma experiência, é um momento de assinatura. Qual é o momento de assinatura dessa marca?
né? Então, eu estou tentando pensar em algum, por exemplo, momento de assinatura Starbucks. Você sabe que você vai lá e vai ter um nome escrito no copo. Momento de assinatura. Como você contextualizou, agora me parece fazer um pouco mais sentido, que o jeito é chegar assustador. Porque se não fosse assim, eu diria, cara, eles aprenderam um jeito de não fazer. É melhor chegar de frente, né? Tipo, como a maioria dos estabelecimentos faz. Mas provavelmente a pessoa que leva a outra para lá já sabe que é assustador. E o aniversariante, apesar de estar assustado, se ele já conhece o estabelecimento, ele pode saber. Em algum momento vai acontecer, mas a gente nunca está preparado para o susto, né? Então, e aí chega gritando e tal, né? Mas Tem chama os outros momentos. vídeos. Tem outros vídeos, não ia dar para colocar todos, mas tem um que a menina tá na janela e o garçom vem por fora, assim, e aí ele já bate, assim, ela assusta, né? Principalmente tá vindo da rua alguma coisa, né? Não, tem alguns que eles jogam bandeja no chão. Eu já fui em restaurante. Calma aí, que eu tô. Tem alguns restaurantes que eles chegam e jogam bandeja no chão e começam a cantar parabéns, aí você faz, meu Deus. Mas é o momento de assinatura do estabelecimento. Então tá valendo, contanto que ele assuma que algumas pessoas podem não gostar. E aí, cabe a explicação, cuidado, né? um pedido de. Você viu que o cara pega na mão depois, no final, né? Tipo, ó, parabéns aí, desculpa qualquer coisa. O que melhora a experiência. Lembra que a gente falou do Samson Lee, da estratégia Pocket, que tem que passar por um momento ruim? Talvez pode ter sido ruim o susto, mas em linhas gerais gera um marcador somático. Aquela pessoa vai lembrar disso, vai falar, cara, que loucura. Lembrei, ufa. E aí tomar cuidado justamente para não ficar replicando algo que não faz parte ali da sua identidade, né? Então, acho Exatamente. E aí a gente transpõe isso também para o processo de vendas, né, Daniel? Assim, a gente vê algumas empresas conseguindo gerar valor no processo de vendas, e aí uma empresa que não consegue ter aquela mesma identidade, quer replicar, e aí acaba ficando forçado e não gera o mesmo resultado, né? Então, buscar uma forma de como que eu gero valor para o meu potencial cliente no processo de vendas, de forma também mais original, né? Mais dentro do que o meu potencial cliente quer. Ô, Campos, estamos chegando ao final. A frase da semana para gente, né? Primeira convidada nosso de 2024, eu falo 2010, não sei o que eu falo 2010. 2024. Traz para a gente uma frase aí. Ó, eu vou trazer a frase da minha vida. Ontem eu tava essa semana eu tava contando a história do CX Taon, que é o evento lá do Motorhome, e eu fui no primeiro Instagram que eu quebrei, eu fiz ele dar todo errado, tá, gente? Aí eu fui lá na primeira postagem, e aí eu falei, caraca, eu falo essa frase desde essa época, meu Deus, faz 3 anos que eu falo a mesma frase o tempo todo. Mas é porque para mim ela é muito valorosa e eu espero que as pessoas tenham sentido isso nesse nosso bate-papo. Que é uma frase de Arthur Schopenhauer, um grande pensador, que diz que o segredo não é ver o que ninguém viu, mas enxergar de forma diferente o que todo mundo vê. Então é pegar esse monte de coisas, essa miscelânea de coisas, você não precisa adotar tudo, mas pensa, cara, como eu posso fazer um pouquinho diferente? Como eu posso inovar, incrementar o meu negócio, né? Então, essa é a frase. O segredo não é ver o que ninguém viu, mas enxergar de forma diferente o que todo mundo vê. Maravilha. Ô Campos, né? Te agradecer. Estamos aí 10h30. Obrigado por toda a audiência que ainda está aqui. Só para poder já dar um spoiler, né? Quem vem semana que vem, a gente vai trazer o Wellington Paes. O cara é conselheiro de empresa, apresentador do Conexão Customer 4, que já foi do programa Inova na Record News, mentor de startup, Customer Service Director na Oi durante 13 anos. Né? Então, ele teve lá, né, esse tempo todo. E ele saiu da base, tipo, ele era atendente do call center e conseguiu assumir a diretoria. Eu acho isso muito uau. Mas eu tenho que fingir que eu não gosto dele, eu não gosto muito dele. Tem que fazer esse papel, fingir aí, né? Nossa, senão ele vai ficar se achando, né? Vai falar que a gente gosta dele. Barra. Ele já não é assim, né, Campos? Esse bobear está até assistindo, dá para saber que quem está no LinkedIn, ele marcou. Meu Deus. Ele marcou que ele ia participar hoje. Ele aceitou o convite. Se estiver aí, viu, Wellington? Estamos ansiosos. É professor da Fundação Getúlio Vargas, flamenguista, infelizmente ele é flamenguista. Acontece nas melhores famílias. E aí ele vai trazer esse tema muito legal, que é rentabilização de relacionamentos. Como gerar negócio com o cliente que está na sua porta. Olha que legal isso. Então, a gente continua pensando aí na experiência do cliente. Campos, quer falar um pouquinho dele aí, né? Você conhece ele?
Eu vou falar sobre esse tema dele, porque ele já gerou muitos negócios para cá e a gente já fez muitas coisas juntos. Então, ele manja do que ele vai falar, dessa rede de relacionamentos e de como você pode potencializar. É um cara nota 1000. Eu o conheci num evento que eu organizava e a gente, desde então, vai fazendo uma série de coisas assim fantásticas. É um cara super inspirador. Ele é marrento, mas é carioca é assim mesmo. Enfim, ele é maravilhoso, um amigaço, assim, do coração. A gente começou, inclusive eu, Felipe, ele, nos conectamos muito no começo da pandemia, em que a gente criava algumas reuniões, vamos falar à noite. E aí a gente falava sobre a vida, sobre negócios e tal. Então, ele já fazia isso muito bem, né? De potencializar relacionamento e tal. Então, acho que é um cara nota 1000 que estamos juntos, super junto. Galera, vocês estão vendo que a gente não está brincando em 2024, né? Trouxemos a câmera, isso aí a gente já vem logo depois com o Hélio. Então, a gente está querendo trazer aí sempre convidados de peso. E aí, Hélio, se estiver assistindo a gente, pode estar tomando sua Heinekenzinha na quarta-feira que vem, tá? Então, queria fechar aqui hoje, trazendo aí já quem que vai ser nosso próximo convidado, né, Daniel? A gente está buscando fazer isso, já mostrar aqui para a audiência quem que vai ser Preparem. a live da próxima semana, para vocês já irem conhecendo, irem pesquisando sobre o tema e chegarem aqui com perguntas e com indagações para poder levar aí para os nossos convidados. Então, Campos, muito obrigado. Daniel, brigadão. Obrigado por todo mundo que acompanhou a gente hoje. É muito bom voltar com os convidados, né? Campos, a primeira aí de 2024. Estou muito honrada. Lá em dezembro eu vou falar, mas eu fui a primeira. Boa. Se o ano for bom, né, Campos, e vai ser, você fala assim, poxa, mas também eu fui a primeira da live, né? Fui a primeira convidada, então eu dei sorte para vocês, né? Então. Já estou na torcida aqui, já estou na torcida. Que massa, gente, gratidão infinita. Dani, Fê, olha, 1000 corações aí para vocês. Que isso traga muita energia para o ano, porque é para isso que a gente se reúne. A gente não reúne aqui para ficar batendo papo. Vamos ver, vamos fazer com que as pessoas fiquem olhando para o nosso rostinho, senão a gente estaria aí outra coisa, né? Então eu espero que a gente inspire vidas, né? Que a galera conte coisas legais que fez com todo esse nosso papo aqui. Gratidão. Muito obrigado. Show demais. Mais uma vez, o objetivo é esse, né? O Daniel Campos, que a gente inspire as pessoas, que a gente consiga levar desenvolvimento para as empresas, para os vendedores, para o profissional que estiver assistindo a gente, principalmente a gente levando assuntos que muitas das vezes a gente não consegue acessar num vídeo no YouTube ou numa postagem do LinkedIn, Instagram, etc. Então, contem com a gente. Muito obrigado mais uma vez. Campos, pessoal, até semana que vem. A gente vai estar na quarta-feira, às 21 horas, trazendo o Wellington Paes para poder falar para vocês. Abração, ótima semana. Valeu, Daniel. Tchau, Campos. Obrigada, gente. Tchau, tchau.